Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou um conjunto de vulnerabilidades no JIT Python que merece atenção fora do círculo tradicional de bibliotecas Python. Uma delas é crítica, a CVE 2026-67324, com pontuação 9.3 no CVSS 4.0 e 9.8 no CVSS 3.1. As outras duas são altas, a CVE 2026-67322, sobre vazamento de variáveis de ambiente durante clone, e a CVE 2026-67323, sobre opções perigosas em chamadas do JIT. O ponto em comum é simples e grave: automações que aceitam dados de repositório, URLs ou argumentos influenciados por terceiros podem transformar uma operação aparentemente comum em exposição de segredo ou execução de comando. Tese central: as novas CVEs no JIT Python mostram que, para automações CI e agentes de inteligência artificial, clonar ou inspecionar um repositório não é uma ação neutra, é uma fronteira de execução, segredo e supply chain. Pergunta dramática: quando seu pipeline ou agente de inteligência artificial aceita uma URL de repositório, ele está só baixando código, ou pode estar entregando tokens e comando ao ambiente errado? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva em português do Brasil. Não haverá pailua de comando de exploração, URL maliciosa, cadeia operacional ou passo a passo que facilite abuso. O objetivo é explicar o risco real, separar fato de incerteza e transformar o alerta em ação prática para engenharia, segurança, MLOps, DevSecOps e equipes que operam agentes de inteligência artificial. Vamos começar pelo contexto. JIT Python é uma biblioteca usada para controlar o JIT a partir de programas Python. Ela aparece em scripts internos, ferramentas de automação, validadores de repositório, pipelines de integração contínua, robôs de documentação, sistemas que analisam dependências, plataformas de notebooks e produtos que importam código de usuários. Em muitos ambientes modernos, o JIT Python não é chamado diretamente por uma pessoa. Ele roda dentro de um serviço, com variáveis de ambiente, tokens de nuvem, credenciais de GitHub, permissões de build e acesso a diretórios de trabalho. É por isso que estas CVEs importam. Quando uma ferramenta de automação clona um repositório, ela pode estar em um ambiente muito mais sensível do que o notebook de um desenvolvedor. O processo pode ter um token de CI, uma chave temporária de nuvem, variáveis de deploy ou acesso a artefatos internos. Se uma entrada não confiável consegue interferir nessa chamada ao JIT, o impacto deixa de ser apenas falha de biblioteca e vira risco de supply chain. O primeiro fato confirmado, a CVE 2026-67324 afeta o JIT Python na versão 3.1.50, segundo a descrição da NVD. O problema está na forma como a biblioteca reconhecia opções curtas unidas ao valor, como uma forma abreviada de opção do JIT. Em termos defensivos, a barreira que deveria bloquear opções inseguras podia não reconhecer uma variante curta colada ao parâmetro. Se uma aplicação passasse opções de clone influenciadas por atacante para repo_clone_from, mesmo com a configuração padrão de não permitir opções inseguras, a proteção poderia ser contornada. A correção indicada pela descrição pública é a versão 3.1.51. Não precisamos mostrar a opção exata para entender o risco. Basta saber que algumas opções do JIT mudam o programa auxiliar usado durante o clone. Em um serviço que aceita parâmetros externos para clonar, essa diferença pode virar execução de comando no ambiente do processo. A NVD classifica a falha como CWE78, injeção de comando em sistema operacional. A pontuação crítica reflete confidencialidade, integridade e disponibilidade altas no componente vulnerável. O segundo fato confirmado, a CVE 2026-67322 afeta versões do JIT Python antes da 3.1.52. A descrição da NVD diz que repo_clone_from passava a URL fornecida pelo chamador por uma função que expandia variáveis de ambiente em sistemas não SIGVIN. Com isso, uma URL controlada por atacante poderia conter marcadores de variáveis, e o processo substituiria esses marcadores por valores reais do ambiente antes de tentar a conexão. O resultado possível é vazamento de segredo para um host controlado pelo atacante durante a tentativa de clone. Esse ponto é especialmente relevante para a inteligência artificial e automação. Agentes de código, revisores automáticos, ferramentas de RAG para repositórios e plataformas de análise frequentemente recebem uma URL, clonam um projeto e leem arquivos para responder perguntas ou gerar mudanças. Se esse agente roda com tokens no ambiente, a fronteira entre entrada do usuário e segredo operacional precisa ser muito clara.
Um agente não precisa ter permissão explícita para revelar um token, basta que uma biblioteca expanda e transmita esse token no caminho errado. O terceiro fato confirmado, a CVE 2026-67323 afeta versões antes da 3.1.51 e envolve chamadas como archive, ls_remote, iter_commit sublime quando argumentos influenciados por atacante chegam sem validação suficiente. A NVD registra CWE 77, neutralização imprópria de elementos especiais usados em comando. A descrição pública menciona execução arbitrária em alguns caminhos e também risco de abrir ou truncar arquivo por argumentos de revisão começando com hífen. A exploração, segundo a própria descrição, depende de uma aplicação passar argumentos controlados por atacante para esses métodos. Agora a linha do tempo. Na janela de 1º e 2º de agosto, a NVD também registrou falhas críticas em FreeRDP, WordPress, ArcadeDB BetterAuthor, ConfUI e PyAthena. O tema escolhido hoje é JIT-Python porque ele fica em um ponto de interseção. Python, automação, CI, análise de código, agentes de inteligência artificial e cadeia de suprimentos. Não é a maior marca no título, mas é uma peça que pode estar embutida em ferramentas internas onde poucos fizeram inventário. Vamos separar o que está confirmado do que não está. Confirmado, as 3 CVEs foram publicadas pela NVD em 1º de agosto de 2026, com referências para a divisoriz do JIT-Python no GitHub e a divisoriz da Vuncek. Confirmado, a CVE 2026-67324 é crítica e trata de contorno de barreira para opções inseguras em clone. Confirmado, a CVE 2026-67322 trata de exfiltração de variáveis de ambiente por expansão em URL de clone. Confirmado, a CVE 2026-67323 trata de opções perigosas e argumentos de JIT em métodos expostos pela biblioteca. Não confirmado por este relatório, exploração ativa em massa, vítimas específicas, campanha criminosa, vazamento real em uma empresa ou uso por um grupo de ameaça. Qual é o impacto prático? O cenário mais sensível é uma aplicação que aceita entrada externa e usa JIT-Python para buscar, listar, arquivar ou analisar repositórios. Isso inclui portais que importam projetos por URL, ferramentas que testam templates, bots que verificam pull requests, ambientes educacionais, sandboxes de código, scanners de dependência, produtos de segurança que analisam repositórios de clientes e agentes de inteligência artificial que recebem instruções para clonar projetos. Em CI e DevOps, o risco é ampliado pelo ambiente. Tokens costumam estar invariáveis. Chaves de nuvem podem ser temporárias, mas ainda valiosas. O workspace pode conter artefatos, arquivos de configuração e credenciais geradas para o job. Um serviço de automação geralmente é confiável o bastante para falar com registries, repositórios privados, filas, buckets e apps internas. Se uma chamada de JIT for manipulável, a biblioteca vira uma ponte entre dados não confiáveis e privilégios internos. Em inteligência artificial, o ângulo é real, mas precisa ser preciso. Não estamos falando de prompt injection contra o modelo em si. Estamos falando de ferramentas que o agente usa. Quando um assistente de desenvolvimento aceita uma URL de repositório, clona conteúdo, lê arquivos e chama comandos auxiliares, ele depende da mesma higiene de supply chain que qualquer pipeline. A diferença é que agentes podem tomar decisões autônomas e encadear ações, baixar, analisar, corrigir, abrir pull request, rodar teste. Cada etapa aumenta a importância de isolar credenciais e validar entradas. A primeira ação defensiva é inventário. Procure JIT-Python em requerimentos, pproject, poetrylock, pipfreeze, imagens de container, funções serverless, runners de CI, notebooks compartilhados e ferramentas internas. Não olhe apenas serviços web. Scripts acionados por fila, bots de suporte, agentes de automação e tarefas agendadas podem ser exatamente onde uma URL externa vira clone interno. A segunda ação é a atualização. Para a CVE 2026-67324 e a CVE 2026-67323, a descrição pública aponta correção em 3.1.51. Para a CVE 2026-67322, a descrição aponta versões antes de 3.1.52 como vulneráveis. A decisão conservadora é levar JIT-Python para 3.1.52 ou superior, após testes. Em ambientes travados, registre exceção, reduza a exposição e remova qualquer entrada não confiável até a atualização. A terceira ação é cortar a dependência de segredo no processo que clona. Runners e agentes que recebem URLs externas devem operar com o menor conjunto possível de variáveis de ambiente. Tokens que não são necessários para o clone não devem estar presentes.
Use credenciais de curta duração, escopo mínimo, separação entre clone público e clone privado, e rotação imediata se houver suspeita de exposição. Segredo que não está no ambiente não pode ser expandido por acidente. A quarta ação é validação de entrada. Uma aplicação defensiva não deve repassar opções, argumentos ou URLs do usuário diretamente para chamadas de JIT. Aceite apenas esquemas permitidos, domínios esperados, formatos de organização e repositório, e listas explícitas de parâmetros suportados. Bloqueie argumentos que comecem como opção quando o campo deveria ser revisão, branch ou caminho. E trate qualquer opção avançada de JIT como configuração administrativa, não como dado fornecido por usuário. A quinta ação é isolamento. Se você precisa analisar repositórios não confiáveis, faça isso em sandbox descartável, sem token amplo, sem rede de saída irrestrita, sem volume sensível montado e sem acesso a metadata services de nuvem. O clone e a inspeção devem ocorrer em um perímetro onde a falha de uma biblioteca não entregue o ambiente inteiro. Para agentes de inteligência artificial, esse isolamento deve valer para as ferramentas chamadas pelo agente, não apenas para a interface de chat. A sexta ação é detecção e resposta. Procure em logs de rede tentativas de clone para domínios inesperados saindo de runners, workers ou agentes. Revise falhas de clone com URLs estranhas, uso incomum de JIT em horários fora do padrão, processos filhos inesperados iniciados por serviços Python, e chamadas que aparecem logo após entradas de usuário com URLs ou parâmetros de repositório. Se houver suspeita de vazamento de variável, trate como incidente de segredo, revogue, hold, reduza escopo e investigue uso posterior. Para gestores, a pergunta de prioridade é: quem aceita repositório de terceiros dentro de um processo com segredo? Se a resposta for ninguém, o risco cai, mas ainda vale atualizar. Se a resposta for um serviço de análise de código, bot de CI, plataforma de inteligência artificial, portal de onboarding ou sandbox de clientes, a prioridade sobe. A vulnerabilidade crítica não exige que toda empresa entre em pânico. Exige que cada equipe saiba onde JetPython cruza com a entrada externa. Para desenvolvedores, o aprendizado fica além desta versão. Bibliotecas de alto nível são convenientes porque escondem detalhes do JIT, mas segurança mora nesses detalhes. Opção curta, expansão de variável, argumento que começa com hífen, comando auxiliar, shell ou processo filho. Quando o input vem de usuário, o wrapper não elimina sua responsabilidade de validar intenção, formato e contexto. Checklist final. Encontre JIT-Python em código, imagens e ambientes de automação. 2. Atualize para 3.1.52 ou superior quando aplicável. 3. Remova tokens desnecessários do ambiente de clone. 4. Valide URLs, domínios, branches e argumentos com listas permitidas. 5. Isole análise de repositórios não confiáveis. 6. Monitore conexões de saída e processos filhos de runners Python. 7. Revise agentes de inteligência artificial que clonam código, porque ferramenta de agente também é superfície de ataque. A resposta para a pergunta dramática é esta: um pipeline ou agente de inteligência artificial que aceita uma URL de repositório pode estar fazendo muito mais do que baixar arquivos. Se a biblioteca interpreta opções ou expande variáveis de ambiente no momento errado, segredos e execução podem atravessar a fronteira. A defesa é atualizar, reduzir privilégios, validar entrada e isolar a ferramenta. Esse foi o Cyber Report, cibersegurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que muda agora.